Olá, estamos aqui mais uma vez para estar comentando um pouquinho da nossa revista e vamos falar hoje um pouquinho sobre mordomia cristã, ou uma responsabilidade e compromisso em tudo que temos. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer das lições que fala sobre nossas responsabilidades. Então nós vemos que nós, como servos do Senhor, devemos lidar com os bens materiais, envolvendo finanças, conforme os princípios bíblicos, né? Tudo que nós temos, nós devemos termos o caráter cristão, princípios bíblicos, isso que a Bíblia fala para nós. E vemos que a Bíblia traz um texto de referência aqui falando sobre Lucas 16, que fala sobre o mordomo infiel. E nós vemos que Jesus, ele conta essa passagem, e nós vemos que ele fala sobre o mordomo infiel, e Jesus ele conta essa parábola falando que aquele homem, ele foi ali descoberto a sua falcatrua ou as suas falhas na administração dos bens. E nós vemos que ali Jesus ele conta essa parábola, que aquele homem ele agiu impiamente. E vemos nessa parábola, Jesus ele fala que o mordomo não agiu corretamente, além de ser um mau administrador. Ele ainda fraudou os bens do seu senhor, e nós vemos que na parábola Jesus ele fala sobre essa má fama do empregado, que a sua má fama chegou ao patrão, que logo avisou que o tiraria da administração dos seus bens. Então nós vemos essa parábola, às vezes nós não entendemos bem, quando Jesus ele fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus ele estava falando aquele homem que ele amava o dinheiro, e ele estava agindo injustamente, ali procurando ter amizades injustas com o dinheiro dos outros. Então, e nós vemos na palavra de Deus, às vezes nós vemos esse versículo, né? Ele louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então ele continua falando assim: eu vos digo, granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para quando eles vos saltarem, vos receba nos seus tabernáculos eternos. E ele está falando dos senhores que ele o ajudou, né? Mas Jesus ele continua falando: quem é fiel no mínimo, no muito te colocarei. Que ele continua falando: se as riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Você vai dar o que é vosso a uma pessoa que é injusta, que é fraudulenta? E ele continua falando: nenhum servo pode servir a dois senhores, né? A servir a Deus ou a Mamon. E nós vemos que ele continua essa passagem no versículo 14, versículo 15, que diz assim: e os fariseus, que eram avarentos, ouviram essas coisas e zombaram dele. E disse-lhe: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque os que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então Jesus ele termina falando que se eleva perante os homens, que é glorificado perante os homens, é abominação para Deus. E essa passagem termina no versículo 15, né, Jesus falando: o que para os homens pode ser glória, para Deus é abominação. Aquele homem ele agiu de forma injusta. Então muitas vezes nós não entendemos essa passagem. Jesus ele está colocando sobre que devemos ser fiel ao Senhor, fiel
a quem nos confiou algo, né? Se para aqueles homens que ele ali ajudaram, nós vemos na passagem que fala que quem devia 100, ele votou 50, quem devia 30, ele votou 15, e muitos mais, mas ele foi bom para aqueles homens, mas para quem ele trabalhava, para quem ele era um mordomo, ele foi injusto, né? Ele foi infiel, ele foi ingrato. E Deus, ele fala que aquilo que é glorificado para o homem pode ser abominação para Deus. Vamos voltar aqui na nossa revista. Então vemos que a passagem diz que ninguém pode servir a dois senhores. Daí a necessidade de buscar sabedoria e habilidade necessária para administrar aquilo que Deus permite que esteja sobre nossa responsabilidade. Mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que não são nossos, mas são dados por Deus. Portanto, o princípio de mordomia refere-se ao cuidado que o cristão fiel deve ter com os bens recebidos de Deus, seja materiais ou espirituais, pois um dia seremos chamados para prestar contas. Então tudo que temos, né, foram dado, conquistado pela permissão de Deus. Nossas propriedades, posição social, família, e até mesmo nosso corpo físico é do Senhor. Todas essas coisas nos são colocadas à disposição pelo Supremo Deus durante algum tempo, a fim de serem bênção de inversão. A realidade não nos pertence. Deus é dono de tudo, da vida, do dinheiro, do tempo. O cristão deve viver como um administrador fiel e tudo que lhe é confiado. Somos mordomos tanto das riquezas físicas como das riquezas morais ou espirituais. Aqui nós vemos que no final do segundo tópico, ele está falando nesse tópico sobre o Pai zeloso, que existe de nós um caráter fiel, como mordomo, daquilo que ele tem nos dado, né? E muitas vezes temos que melhorar a nossa administração no que temos, seja no nosso tempo, seja na finanças, monies, e na prática a cada dia espiritual. E nós vemos que na área familiar tudo temos que procurar melhorar. Então nós vemos que muitas pessoas têm muitas riquezas, outras têm menos, mas outras temos que ter cuidado em toda a área que tem nos dado. Temos que cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Então nós vemos que aqui a nossa revista ela faz uma pergunta. O que você tem nas mãos hoje? O apóstolo Paulo alertou ao jovem Timóteo acerca do apego aos bens, porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Então, quando o homem morre, ele deixa tudo por aí. Aí, muitas vezes, os filhos, os parentes, ficam brigando por aquilo que deixou. Então, essa realidade soa como exortação para não nos esquecermos de que tudo pertence a Deus. E o Senhor tem colocado em suas mãos, sobre a sua administração, o que o Senhor tem colocado em suas mãos, sob a sua administração. Você tem cuidado dessas coisas com zelo, com integridade? Aqui é uma pergunta. Aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, você tem agido com zelo, com integridade? Cabe a cada um de nós refletir sobre este questionamento com fidelidade que o Senhor espera dos filhos amados. Então o Senhor espera que nós venhamos ter uma boa administração de tudo aquilo que tem colocado em nossas mãos. Eu quero aqui falar sobre um mordomo que a Bíblia traz com muita ênfase, que é o mordomo Eliezer, mordomo de Abraão, que lá em Gênesis 15, versículo 2, quando o Senhor fala com Abraão que ele seria uma bênção, ele fala: eu não tenho nada senão meu mordomo Eliezer. Gênesis 15, versículo 2. Aqui fala assim:
mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. E a Bíblia relata a fidelidade, o exemplo do mordomo de Abraão, Eliezer. Ele administrava tudo que seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para seu filho Isaque. Lá em Gênesis 24, ele coloca ali sobre a responsabilidade desse mordomo Eliezer para buscar a noiva, a esposa, para Isaque. Eliezer foi um bom exemplo de mordomia, porque conhecia o seu senhor Abraão, e quem obedecia ao mordomo de Cristo precisa conhecer bem o seu senhor, e quem deve obedecer para que seja aprovado no exercício da mordomia. Então, esse exemplo de Eliezer traz para nós como nós devemos ser fiel ao Senhor, né? Abraão, ele é seu senhor. Nós vemos que ele chega ali para procurar a noiva para Isaque. Ele ora ao Senhor: Senhor, que as coisas dê tudo certo, né? Que a primeira mulher que vem aqui pegar água, essa seja a esposa, né? E tudo ali corre perfeitamente, porque ele orou ao Senhor ali para que tudo viesse a acontecer. E ele era fiel ao seu Senhor. E nós também devemos ser fiel ao nosso Deus. Então, a cada dia, nós venhamos ser fiel em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Fiel ao Senhor e agir com fidelidade naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que Deus venha estar abençoando sua família, em nome de Jesus. Amém.